Olá, turma. Vamos à nossa aula de química de hoje, tá ok? Hoje nós vamos falar de fenômenos físicos e fenômenos químicos. Na aula passada nós falamos de fenômeno. Mas o que são fenômenos físicos? Fenômeno físico são transformações energéticas ou materiais de caráter passageiro, isto é, pode ser feita e desfeita com facilidade. São as conhecidas transformações reversíveis, pode se reverter. Nos fenômenos físicos, não há alterações nas estruturas íntimas da substância. Pessoal, na aula passada, nós falamos que existem 3 tipos de transformações. As transformações energéticas, que são as transformações passageiras, as transformações materiais de caráter passageiro e as transformações materiais de caráter permanente. Tá ok? Nós explicamos cada uma dessas aí. Os fenômenos físicos são transformações energéticas ou materiais de caráter passageiro, tá? Então, essa transformação ela é passageira, volta atrás, você pode desfazer, tá ok? Vamos dar um exemplo aqui. Exemplo, ao se aquecer o chumbo até a sua fusão, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá ok? Mas, ao se encerrar o fornecimento de calor, ele volta ao estado sólido novamente. Quer dizer, você forneceu calor ao chumbo, ele saiu do estado sólido, foi para o estado líquido, mas quando você retirou o calor, ele voltou do estado líquido para o estado sólido. Então, houve uma transformação energética e de caráter passageiro. Todas as transformações energéticas são de caráter passageiro. Diz-se que o chumbo sofreu uma transformação energética de caráter passageiro e que suas estruturas íntimas não sofreram alterações. Portanto, é um fenômeno físico. Tá ok, pessoal? Então, fenômeno físico são as transformações energéticas ou as transformações materiais de caráter passageiro. Outro exemplo, ao se amassar totalmente uma folha de alumínio, ele sofre uma transformação em sua forma, tamanho e aparência, mas por meio de processos físicos, consegue-se obter a folha de alumínio novamente. Trata-se de uma transformação material de caráter passageiro e que as estruturas íntimas do alumínio não foram afetadas. Portanto, tem-se um fenômeno físico. A gente deu exemplo de uma transformação energética e deu exemplo de uma transformação material de caráter passageiro, tá, pessoal? Então, é isso aí, tá? Vamos mostrar para vocês o item 3, transformações energéticas que caracterizam sempre um fenômeno físico. Toda vez que ocorrer qualquer transformação dessa que eu vou explicar para vocês, é um fenômeno físico, tá ok? Pessoal, nós temos as 3 formas em que se encontra uma substância no estado, os 3 estados, que são sólido, líquido e gasoso, tá? A passagem do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. A passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Só que esta vaporização, ela pode ser evaporação, ebulição e calefação. Quando é que é evaporação? É quando a vaporização é lenta, é quando você coloca uma roupa no varal para enxugar. Quando é que é ebulição? É quando a vaporização é rápida, a substância chega a ferver. E quando é calefação? Quando a vaporização é brusca, entendeu? Muito rápida. Quando você
tem uma chapa quente, você coloca um pouco de água e ela passa bruscamente do estado líquido para o estado gasoso, tá ok? Então nós chamamos de vaporização. Então vamos lá. De sólido para líquido, fusão; de líquido para gasoso, vaporização. A vaporização pode ser evaporação, ebulição ou calefação. E acontece também da substância passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. Nós chamamos de sublimação, tá ok? É o caso, vamos dar um exemplo, da naftalina, aquelas bolinhas que coloca no guarda-roupa para espantar barata. Elas se encontram no estado sólido e aquelas bolinhas vão diminuindo de tamanho. Então ela vai passando do estado sólido para o estado gasoso. Não é que a bolinha desapareceu, não desapareceu, simplesmente passou do estado sólido para o estado gasoso e não chegou a molhar porque não teve o estado líquido. Outro exemplo aí é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Se você pegar o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, congelar a menos 78 graus centígrados, você tem um gelo seco. Então, aquele gelo seco que você conhece é dióxido de carbono ou gás carbônico congelado a 78 graus. Se você pegar o gelo seco, colocar em cima da mesa, na temperatura ambiente, o que é que vai acontecendo? Ele vai ganhando calor e passa do estado sólido, vai direto para o estado gasoso. Você percebe que o gelo está diminuindo, mas não percebe que não está molhando o ambiente. Então, a passagem do gelo seco do estado sólido para o estado gasoso, nós chamamos de sublimação. Tá? Só que é o seguinte, pessoal, para uma substância passar do estado sólido para o estado líquido, ela absorve calor. Para passar do estado líquido para o estado gasoso, também absorve calor. Então, a fusão, a vaporização e a sublimação, elas são denominadas transformações endotérmicas, endo, para dentro. Absorve calor, você tem que fornecer calor para a substância passar, sofrer uma fusão e uma vaporização e uma sublimação, tá ok? Então, da esquerda para a direita, a substância absorve calor. Da direita para a esquerda, perde calor. Vamos lá. Do estado gasoso para o estado líquido, voltando aqui, nós chamamos de condensação ou liquefação. Aqui há uma perda de calor. A substância se encontra no estado gasoso, vai para o estado líquido, perde calor. Né? Do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Também vai perdendo calor. É o caso de você colocar a água na geladeira, vai perdendo calor, deixar no congelador, vai chegar um ponto que vai virar sólido, vai virar o gelo. Tá? Então, do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação. Do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de fusão. E do estado gasoso direto para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido. Nós chamamos de sublimação. A sublimação é do sólido para o gasoso e é do gasoso para o sólido. Qual seria o exemplo? O exemplo é a chuva de granizo. Na chuva de granizo, os vapores que se encontram no estado gasoso deveria transformar para o estado líquido e cair sob forma de chuva, mas não. Passa do gasoso, houve um problema na atmosfera e passou direto para o estado sólido, caindo em forma de gelo. Então nós chamamos de chuva de granizo, que é uma sublimação. Tá ok? Pessoal, se ocorrer qualquer uma dessas transformações que nós falamos para vocês, nós dizemos que são um fenômeno físico, que é um passeio da energia. Você absorve e libera, tá ok? Vamos falar agora o que são fenômenos químicos ou reações químicas. Pessoal, os fenômenos físicos que nós falamos anteriormente, esses fenômenos são estudados na física. Os fenômenos químicos que nós vamos falar agora, eles são estudados na química. Então, a física é a ciência que estuda os fenômenos físicos e a química é a ciência que estuda os fenômenos químicos. Mas o que são fenômenos químicos? Pessoal, fenômenos químicos ou reações químicas são transformações materiais de caráter permanente. Isto é, uma vez feita, torna-se difícil ou impossível voltar atrás. São as transformações irreversíveis. Nos fenômenos químicos, há alterações nas estruturas íntimas da substância. Tá? Vamos dar um exemplo. Ao se queimar uma folha de papel, a celulose
se transforma em outros tipos de materiais, transforma em dióxido de carbono, monóxido de carbono, cinza, etc. Não tem como voltar a se ter o papel de volta. Queimou, não volta mais. Trata-se de uma transformação material de caráter permanente e que as estruturas íntimas da celulose sofrem alterações. Portanto, tem-se um fenômeno químico. Tá? Para a gente saber se é um fenômeno químico, pessoal, é super importante essa observação. Preste bem atenção nessa observação. Tá? Todas as combustão, quando eu falo em combustão, eu estou falando em queima, bota isso na cabeça. Combustão é queima. Todas as queimas, né? Os cozimento, pessoal, todas as queimas são fenômenos químicos. Os cozimentos, você cozinhou uma batata, você mudou totalmente você transformou a estrutura íntima da batata. Você cozinhou uma cenoura, a cenoura crua e a cenoura cozida são duas coisas totalmente diferentes. Você mexeu na estrutura íntima das substâncias que compõem a cenoura. Tá? As fermentações, você fermenta o vinho, você transforma em vinagre, você fermenta o álcool, o açúcar transforma em álcool. Então as fermentações são fenômeno químico. As digestões, tudo que você se alimenta, no momento que você bota na tua boca uma bolacha que ela vai ficando adocicada, uma bolacha salgada que vai ficando adocicada, já está tendo uma reação química, transformando o amido em açúcar. Né? Então já é um fenômeno químico. As oxidações são as reações químicas que a substância sofre com o oxigênio. No caso da maçã, a maçã ela muda de cor, então ela oxida. A oxidação de uma chapa de ferro, a oxidação do portão de ferro, enferrujamento. Tudo isso aí são fenômenos químicos. E as respirações. Mas o que é respiração? Respiração, pessoal, é a transformação do oxigênio em dióxido de carbono, tá? Na respiração, você absorve o oxigênio vai até as mitocôndrias, no interior da célula, há uma reação química de combustão, e depois libera dióxido de carbono e você libera esse dióxido de carbono para a atmosfera. Então, são fenômenos químicos. São fenômenos químicos, reações químicas, qualquer uma dessas aqui. Aconteceu qualquer uma dessas aqui, você tem uma reação química ou um fenômeno químico. Tá, pessoal? Agora, vamos lá resolver 2 exercícios para ver se a gente entendeu alguma coisa aí. O primeiro exercício, o número 2, assinale a alternativa que contém um fenômeno físico. Fenômeno físico são aqueles em que contém transformações energéticas ou transformações materiais de caráter passageiro. Por exemplo, vamos ver aqui, do item A ao item E. Um desses aqui é um fenômeno físico. O item A, combustão da gasolina. Combustão da gasolina não é fenômeno físico, é fenômeno químico. Né? Você queimou a gasolina. Cozimento de batatas. Cozimento de batata é fenômeno químico. Você transformou a batata. Sublimação da naftalina. Aí sim, sublimar naftalina é fazer ela passar do estado sólido para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. Então, nesse caso, você não estragou a naftalina, você simplesmente passou do estado sólido para o estado gasoso. Aqui é um fenômeno físico. Alternativa C. Então, D. Oxidação do ferro, fenômeno químico. Fermentação da mandioca, fenômeno químico. Então, você responde aqui, alternativa C. Tá ok? Vamos lá. A número 3. Assinala a alternativa que contém um fenômeno químico. Evaporação da água. Evaporação da água é um fenômeno físico. A água passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, físico. Obtenção do sal nas salinas. Fenômeno físico, porque você simplesmente vai evaporar a água e fica o sal. Sublimação da naftalina. Fenômeno físico. Destilação do petróleo. Você simplesmente vai aquecer o petróleo e destilar, separar. E a E é transformação do açúcar em álcool. Transformação do açúcar em álcool, você muda totalmente, portanto é um fenômeno químico. O que você vai responder? A questão número 3, alternativa é.
Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.